OBMAP nível 1 2011, questão 12. 8 vasos iguais encaixados formam uma pilha de 36 centímetros de altura, como na figura. 16 vasos iguais aos primeiros, também encaixados, formam outra pilha de 60 centímetros de altura. Qual é a altura de cada vaso? Prestem atenção em uma coisa. Vamos desenhar o vaso igual... Tá igual aqui, vocês não vêm falar que meu vaso não tá igual do exercício. Aqui a gente tem um vaso exatamente igual do exercício. Olhem o desenho do vaso. O vaso tem duas partes, né? Agora eu vou desenhar um outro vaso que está encaixado dentro. Eu vou desenhar ele picotado para vocês entenderem a parte dele que está escondida, tá? Ó, a gente tá vendo aqui no balde essa parte fora. Tá vendo, ó? Como se fosse esse aqui, ó. Esse vaso aqui. E ele tem uma parte aqui que está dentro desse outro balde, né? E aí a gente tem uma parte desse balde que está aqui dentro. Assim, ó. Escondida. Aí a gente tem um outro balde aqui. E aí ele tem uma parte escondida aqui, ó. Entenderam a ideia? Então, essa altura aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, eu vou chamar essa altura aqui de altura da borda. Eu vou chamar ela de B, tá? B de borda. E eu vou chamar essa altura aqui de V, de vaso, tá? Essa aqui é a borda, esse aqui é o V. No nosso desenho, a gente tem 8 bordas. Vocês estão vendo que tem 8 bordas aqui? 8 bordas. E um vaso, ó, uma altura da parte útil, digamos assim, do vaso. Então, eu sei que 8 bordas, a altura das 8 bordas, somadas com a altura do vaso, dão 36 centímetros. Todas as medidas vão estar em centímetros no nosso exercício. Então, eu vou esconder os centímetros para ficar mais fácil da gente entender a conta. Vocês entenderam isso aqui? Deu para entender? Vou prosseguir, então. Então, a gente já leu a primeira parte. 16 vasos iguais aos primeiros, também encaixados. Então, a gente vai ter uma pilha aqui, ó, uma nova pilha. 1, 2 vasos, 3 vasos. Tudo empilhado, ó. Aqui tem o 1, o 2, o 3. Aqui tem o 15. Aqui tem finalmente o 16. Aqui eu coloquei vários pontinhos para indicar que isso continua. É uma pilha muito grande, eu não quero desenhar ela inteira, eu tenho preguiça, tá? E esse aqui é o último vaso maravilhoso. Vocês não falem mal do meu vaso nos comentários, senão eu vou puxar o pé de vocês. Formam outra pilha de 60 centímetros. Qual que é o tamanho da pilha aqui inteira? Ó, lá da base do balde que está no chão até a borda do balde que está em cima, 60 centímetros. Essa altura, falem para mim, quantas bordas aparecem aqui? 16 bordas, não é? Ó, então 16 bordas. Ó, aqui tem uma borda, aqui tem outra borda, outra borda, outra borda. A gente vai somar, são 16 bordas. E aqui tem uma altura do vaso, né? Que a gente chamou de V. 16 bordas mais um vaso dá 60 centímetros. Essa é a ideia, entenderam? A gente tem várias maneiras de resolver isso. Eu vou pegar essa equação e colocar embaixo dessa. 16 bordas mais um vaso dá 60 centímetros, né? A gente pode resolver isso aqui de várias maneiras. Professor, tem muita coisa, eu não estou entendendo aqui o que está acontecendo. Eu vou tentar desenhar o vaso com a parte do vaso aqui, ó, do lado, para vocês entenderem que ele é o vaso, tá? E eu vou desenhar a borda assim, ó, com esse aqui, ó, para vocês entenderem que essa aqui é a borda.
Não sei se ficou muito bom, mas talvez ajude. Então, são 8 bordas. 8 bordas mais um vaso dá 36. 16 bordas mais um vaso dá 60. Eu quero descobrir o tamanho da borda mais o vaso, né? Ele perguntou qual é a altura de cada vaso. Eu escolhi os nomes meio ruins, mas o vaso, ele é uma borda mais um vaso, né? Mais o que eu chamei de vaso aqui, ó. Certo? Então a gente tem que descobrir o valor de B e o valor de V. Vai ser o jeito mais fácil de resolver o exercício, para somar eles e dar o tamanho do vaso. Bom, uma forma da gente fazer é o seguinte. Vocês estão vendo que aqui tem o dobro de bordas? A gente pode multiplicar a primeira igualdade por 2 para igualar aqui, ó. Você está vendo que aqui tem 8 e aqui tem 16? Se eu transformar esse 8 em 16, a gente vai ter o mesmo número de bordas e vai poder comparar melhor as equações. Vou fazer isso aqui embaixo, tá? Eu vou multiplicar todo lado esquerdo da igualdade e todo lado direito da igualdade por 2. A igualdade é uma balança daquelas antigas de comparar peso. Para você manter o equilíbrio, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Thanos, perfeitamente equilibrado. Então, se aqui a gente tem 8B mais V, 8 bordas mais o vaso. Do outro lado, a gente tem 36, eu multipliquei ambos os lados por 2. Agora, eu vou aplicar a propriedade distributiva. Eu vou distribuir esse 2 para todos os elementos que estão dentro do parênteses. Distributiva é um nome difícil para falar que eu vou distribuir. Eu vou levar esse aqui para todo mundo. Quando você está numa festa com uma bandeja de brigadeiros e você sai passando nas mesas, você está distribuindo os brigadeiros, né? Você está dando um brigadeiro para cada pessoa. Aqui é a mesma ideia, a gente está distribuindo esse 2, ó. Eu estou colocando esse 2 no primeiro termo, no segundo é igual levar brigadeiro nas mesas. Você já fez isso? Comenta aí para mim, deixa aí nos comentários para mim. Bom, 2 vezes 8 é 16. 16B. 1V vezes 2 é 2V. É igual 2 vezes 36, eu vou fazer mais rápido aqui, 72, tá? Eu vou copiar agora essa aqui que estava aqui embaixo. Tá? 16B mais V é igual a 60. Olha só que legal. Eu não tenho 16B nessa e 16B nessa? E se eu pegar e subtrair uma da outra? Isso aqui é uma igualdade, isso aqui também. Por exemplo, aqui tem 3 bananas e aqui tem 3 bananas. A balança está equilibrada. Aqui tem 2 maçãs e aqui tem 2 maçãs. A balança está equilibrada. Se eu pegar tudo que tem de um lado de uma balança, da balança de maçã e jogar num lado da balança de banana e pegar do outro lado e jogar na balança de banana do outro lado, a balança lá de cima não vai continuar equilibrada, porque ela agora vai ter 3 bananas e 2 maçãs de um lado e 3 bananas e 2 maçãs do outro. Aqui é a mesma ideia. Eu vou juntar tudo que está de um lado e juntar tudo que está de outro de uma maneira inteligente. Eu quero fazer sumir ou o B ou o V. Qual é o jeito mais fácil de fazer um deles sumir? Vocês estão vendo que aqui tem 16B e aqui tem 16B? Ué, se eu subtrair tudo que está desse lado, ó, tudo que está nessa balança, se eu pegar essa balança aqui e tirar tudo que tem nessa, esse B vai ser cancelado e eu vou ter só o V e aí eu vou poder descobrir o valor do V. 16B menos 16B é 0B. 0B. Aqui dá menos 16B menos V. Então, 2V menos V é V. 2V menos V é V. 72 menos 60 é 12. Então, a altura do vaso é 12. Só que prestem atenção, eu chamei de vaso a parte só... Lembra que o vaso tem a borda e o vaso. Eu escolhi meio mal os nomes. A gente tem que descobrir o tamanho da borda para somar ainda.
Para a gente descobrir o tamanho da borda, a gente pode pegar qualquer equação aqui de cima que a gente usou para achar. Porque ó, a gente já tem o valor do vaso. A gente vai colocar o valor do vaso aqui e descobrir o valor da borda. Em qualquer uma delas a gente pode fazer isso. Eu vou usar essa de cima. 8 bordas mais um vaso dá 36. O vaso mede 12, então eu vou substituir. O vaso mede 12. Agora, lembra que a igualdade é uma balança? Eu quero sumir com esse 12. Eu vou tirar 12 desse lado. Eu tenho que tirar 12 do outro. Aqui desse lado, esse 12 cancela com esse. Aqui, 36 menos 12 é 24. Então, a borda é 24 dividido por 8. Ué, da onde você tirou isso? Tá vendo que esse 8 está nos atrapalhando? Eu quero saber o tamanho da borda sozinho, não quero 8 bordas. Eu vou dividir por 8. O que eu tenho que fazer se eu estou dividindo desse lado da balança tudo por 8? Eu tenho que dividir tudo por 8 do outro lado da balança. 24 é 8 vezes 3. Aí o que acontece? 8 cancela com 8. E 8 cancela com 8 aqui, sobra 3. Então, a borda vale 3. Tá, e qual é finalmente o valor, o tamanho do vaso? O tamanho do vaso é a borda mais o que eu chamei de vaso. Então, é 3 mais 12, que é 15. Lembra que todas as medidas estão em centímetros? É 15 centímetros. O vaso, a parte útil do vaso tem 12 centímetros, a borda tem 3 centímetros. E o vaso inteiro tem 15 centímetros. Qual é a altura de cada vaso? 15 centímetros. Vamos tentar enxergar de outra maneira, sem fazer conta? Vamos ver se... Sem fazer o sistema de equação, sem montar desse jeito. A noção intuitiva, né? A ideia mais simples que vai gerar esse sistema de equação é a mesma que vai resolver o exercício. Tá? É a mesma. Vamos lá. Eu sei que no primeiro caso eu tenho 8 bordas. 8 bordas e um vaso aqui, essa parte útil do vaso. E deu 36. Eu sei que no segundo eu tenho 16 bordas e eu tenho um vaso e deu 60. O que eu posso fazer? Eu posso pegar duas pilhas dessa aqui para comparar com a de baixo, porque esse aqui tem 8 bordas, aqui tem 16, eu quero comparar as duas. Então eu vou pegar duas pilhas dessa aqui e pôr uma uma do lado, é que não tem como colocar uma em cima da outra, senão eu vou sumir com uma com um dos vasos. Teria que empilhar sem colocar um dos vasos aqui dentro. É difícil de fazer isso. Mas eu posso saber o tamanho de duas pilhas dessa aqui, né? É isso que eu quero saber. Qual é o tamanho de duas pilhas dessa aqui? Bom, se uma tem 8 bordas, duas tem 16 bordas. Se uma tem um vaso aparecendo, a outra tem 2 vasos. Se uma mede 36, duas medem 72. Então eu vou escrever aqui embaixo. Ué, eu sei de uma coisa. Se aqui a diferença dessas duas pilhas é o tamanho de exatamente um vaso, não é? Olha só, essa pilha aqui tem 16 bordas e um vaso. Essa aqui tem 16 bordas e 2 vasos. Então, a diferença dessas duas pilhas a diferença de altura das duas pilhas tem que ser a altura de um vaso. É ou não é? Porque essa aqui tem 16 bordas aparecendo e 2 vasos. Essa aqui tem 16 bordas e um vaso. Então, a diferença entre elas é a altura do vaso sem a borda. Então, é isso. Eu já sei que aqui, ó, a altura do vaso sem a borda tem que ser uma menos a outra, que é 12. Então, a altura do vaso sem a borda é 12. Aí, agora a pergunta é, tá, eu já sei que a altura do vaso sem a borda é 12. Quanto é a altura da borda? Aí, você pode pegar qualquer pilha
e substituir a altura do vaso. Eu sei que 8 bordas mais a altura do vaso dá 36. Mas eu sei que o vaso mede 12. Então, se eu tirar do tamanho da pilha o vaso, ó, olha para o desenho aqui, ó. Se eu tirar essa altura do vaso, eu vou ter a altura das 8 bordas. O vaso mede 12. Quanto que essa altura aqui sobrou? É 24. 24 são 8 bordas. Então é o seguinte, eu vou tirar a altura do vaso da altura total e aí eu vou ter a altura das 8 bordas, não é? E aí, 8 bordas é 24. Eu vou dividir por 8, 24, e eu vou ter a altura da borda. Então, a borda vale 3. Aí, eu tenho a altura da borda e a altura do vaso. Vaso mais a borda é 12 mais 3, que é 15. Olha, percebam que montando desse jeito, sem tentar usar igualdade e tal, vocês perceberam que acaba montando mais ou menos a mesma coisa, vira um negócio tabelado, ó, porque a diferença desse com esse é igual ao resultado. Então, essa é a ideia. Se vocês quiserem mais conteúdo relacionado a sistemas de equação, peçam nos comentários. Vamos para o próximo exercício.